Abra sua Bíblia, irmãos, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Na semana passada, o pastor Roberto falou sobre Atos. E quando a gente ouve a palavra de Deus, ela, apesar de você já ter lido outras vezes, mas quando você ouve algum versículo do capítulo, do livro, te chama a atenção. Aí chegou em casa, como eu estou parado, né, eu estou afastado da empresa já quase 5 meses, eu falei, vou estudar o livro de Atos. E eu comecei no capítulo 1, irmãos, é muito interessante. E eu cheguei até o capítulo 7 lendo. E até o capítulo 3 me chamou muita atenção também acerca deste milagre. E eu entendo, irmãos, que o milagre só acontece quando há uma aproximação do nosso Deus. Lembrando aos irmãos que milagre não quer dizer que pelo fato de acontecer milagres, todo milagre pode ser da parte de Deus. Não. Tem pessoas que recebem uma dádiva, como eles falam, e nem era crente. Mas nós temos que entender que milagre, quando acontece na igreja, o milagre é algo sobrenatural que a mente humana não explica. Isto é milagre. Se alguém perguntar para você, como que você recebeu esse milagre? Você não sabe falar. Você só sabe que você chegou na igreja, alguém orou, e você recebeu o milagre. É algo sobrenatural que a mente humana não consegue explicar. Mas milagre não tem nada a ver com salvação. É possível a pessoa receber um milagre e não ser salvo. Milagre é um presente que Deus pode dar, é uma dádiva de Deus, é a misericórdia de Deus. Quando você pega nos evangelhos, o ministério de Cristo é baseado num tripé. Era ensinar, pregar e fazer milagre. Então logo entendemos que o milagre ficava em segunda instância. A preocupação de Cristo era ensinar o reino, mostrar que todo homem, toda mulher precisa se converter, mudar o seu comportamento, receber o Espírito Santo, para um dia entrar no céu. Eu não quero desanimar ninguém, mas todos nós sabemos que um dia nós todos partiremos para a eternidade. A verdade é que nós somos imortais, todos nós somos eternos. Aliás, não imortais, somos eternos. Uns terão vida eterna com Cristo, outros também terão vida eterna, porém sem Cristo. Uns para o descanso e outros para o tormento eterno. É possível a pessoa ser um grande fazedor de milagres e ele não ter parte com Deus na vida eterna. Milagre não é sinônimo de que Deus está ali. Lógico que o milagre Deus faz e Deus pode fazer. E a prova muitas vezes que ele está ali não só é o milagre, mas também um avivamento, mas o milagre faz parte, mas nem sempre o milagre pode ser de Deus. Tem pessoas que dizem que recebeu o milagre e às vezes estava lá na Aparecida do Norte. Então não baseie a sua fé em milagres, baseie a sua fé na palavra de Deus, no que Cristo ensinou. Muitas pessoas baseiam a sua vida, a sua fé em milagres, e quando o milagre não acontece, ele perde a fé e se desvia da casa ou da presença de Deus. O que nós precisamos é conhecer a palavra, é conhecer a Jesus Cristo, o dono do milagre, o fazedor do milagre, e não somente o milagre. Estamos diante dessa pandemia,
E agora muitos crentes foram confundidos e ainda estão se confundindo. Aparece uma notícia lá na internet que o mundo vai acabar e muitos crentes que estão na igreja há tantos anos, mas fica com medo. É falta de conhecimento. Eu sou do estado do Paraná. E lá no estado do Paraná, quando criança ainda, meu pai frequentava uma igreja chamada Igreja Só o Senhor é Deus. Esta igreja, a liderança dela, o líder, chamava-se Miranda Leal. E lá no ano 90, ele profetizou, segundo ele, Jesus voltaria no ano 2000. 2000 chegaria, mas não passaria. E ele gravou até aquele discão vinil. Irmãos, e foi um escândalo, porque as pessoas acreditavam, porque ele era um suposto homem de Deus, e ele fazia muitos milagres. Tanto é que na igreja dele era cheio de amuletas penduradas nas paredes da igreja, cadeiras de roda penduradas na igreja, a sede dele mundial, porque ele estava no mundo todo, já, ou bem em parte do mundo, ele estava lá, a sua sede em Maringá, chamado Arca da Salvação. Era uma igreja em formato de uma arca. E ele profetizou que Jesus chegaria 2000, mas não passaria. Jesus voltaria nesta época. E muitos crentes bons crentes, mas sem conhecimento, sem estrutura, acreditaram nesta palavra. É por isso que nós devemos ser crentes bereanos. Não é só acreditar naquilo que pregam, está escrito na Bíblia. Acompanha na sua Bíblia. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque nela cuideis teu caminho que leva ao céu. Eu não posso acreditar em tudo que se falam. Eu preciso criar raiz, estar firmado na palavra. A Bíblia diz: se alguém chegar e falar ele está ali ou ele está lá, não vá não, fique no seu lugar, permaneça firme. E principalmente nesta época que estamos vivendo, há muitos enganadores, pessoas que fazem do evangelho meios de comércio, manipulam a mente das pessoas, principalmente das pessoas mais despreparadas. E não são novos de igreja não, porque esse preparo não está baseado em tempo de igreja, porque tem pessoas que têm 30 anos de igreja e ainda não adquiriu a maturidade para examinar a Bíblia. Isso é verdade? Primeiro, ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Quando Jesus foi interrogado acerca disso, Jesus disse: olha, nem o Pai, aliás, nem eu sei o dia, mas unicamente o meu Pai que está no céu. Não foi dado a ninguém esse direito, este poder de saber o dia em que Jesus voltará. O que a Bíblia nos diz é: orai e vigiai, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. O que a Bíblia ensina também, irmãos, é que os sinais mostrariam, nos finais dos tempos, haveria um pai contra filho, filho contra pai, terremoto, peste, em vários lugares. Isto é princípio de dores. Já estamos vivendo caos há muitos anos. Há terremotos há muitos anos. País que foi sacudido por meio de maremotos. País que foi sacudido por meio de desastres naturais. Hoje, o mundo está sendo sacudido por meio de um vírus. E o mundo não consegue resolver este problema. Um problema que tem levado muitos à sepultura. Mas eu digo nesta noite: o poder ainda continua na mão do nosso Deus. O homem não consegue resolver esta questão, mas Cristo não só pode resolver esta questão, como pode também levar o homem para reinar para sempre com ele em glória. Uma certa feita, Cristo foi interrogado, e a palavra ali, ele diz assim: olha, não temeis os homens, porque matam o corpo e não sabem o que faz com o resto.
Mas temei a mim, diz o Senhor, que posso matar o corpo e ainda lançar a alma no fogo do inferno. É por isso que nós precisamos crescer. A Bíblia ensina: crescei-vos na graça, oração, jejum e no conhecimento, estudo, leitura da palavra do Senhor. Precisamos crescer, igreja, para não sermos enganados como muitos já foram. Aparece um maluco na internet e dá uma suposta profecia, e muitos crentes começam a ficar preocupados com medo. Você viu? E aí, irmãos, a notícia é o seguinte: hoje o tal profeta falou tal coisa, mas aquela profecia parece que ela é reformada e começa a ganhar destaque, e às vezes parece que ela vai até com outra roupagem. Quando chega no ouvido das pessoas, muitas pessoas estão desfalecendo. Eu falei para as irmãs que um tempo atrás eu tive uma ligação com a minha mãe. Ela disse: você está sabendo? Eu falei: o quê? Disse que vai ficar 3 dias em escuridão. Vai ficar 3 dias. Essa é a profecia que teve um dia atrás aqui. Eu falei: vai mesmo, mãe, vai escurecer todo dia, 6 horas da tarde, 6h30 escurece, mas fica tranquilo que amanhã, 6 horas da manhã, está tudo claro novamente. Se aparece um maluco na internet, meu filho, dizendo assim: olha, o mundo vai acabar, dia tal, muitos crentes assembleianos que ouvem a palavra, fica preocupado. Cresça na graça e no conhecimento. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 3, versículo 6. Atos dos Apóstolos 3, capítulo 3, versículos 5, 6 e o 7. Diz-nos assim a santa palavra do Senhor: e ele olhava atentamente, ele quem? O paralítico, e esperando receber alguma coisa. O quê? Uma esmola. Pedro, porém, lhes disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. A igreja estava em grande festa. No capítulo 1 do livro do Atos, Lucas começa a escrever, a pedido de Teófilo, que era um homem próspero, um romano. Ele patrocinou Lucas na escrita do livro. Então Lucas começa a relatar o que? Os Atos dos Apóstolos. Observa que os evangelhos findam com a morte e ressurreição de Cristo. Findou-se o ministério terreno de Jesus. Depois de 3 anos pregando o evangelho, anunciando o reino, cumpriu-se a palavra que ele seria crucificado. Cristo então é morto, ressuscita ao 3º dia, sobe aos céus, e ali finda o ministério terreno de Cristo. Começa então o livro do Atos dos Apóstolos. Lucas começa a escrever, e ele vai escrevendo acerca do que aconteceu. Quando chega no versículo 13 do capítulo 1, Pedro toma a palavra e começa a falar acerca do evangelho, acerca de Jesus Cristo que eles mataram. E ali é um grande avivamento, porque quase 3.000 almas aceitam Jesus. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, porque a profecia era esta: não saia de Jerusalém, enquanto do alto não for revestido de poder. E a Bíblia diz que cumprindo-se então o dia de Pentecoste, que era o 50º dia após a festa das primícias. Pentecoste era a 4ª festa dos judeus, ou a 4ª das principais festas dos judeus. Era um dia de domingo.
No sábado fazia 49 anos, no domingo era 50 anos, era o 50º dia. Era o dia de Pentecoste, era o dia em que a igreja se reuniu. E foi ali que cumpriu-se a promessa. Estavam reunidos na igreja, havia cerca de 120 pessoas. E naquela ocasião houve um derramamento do Espírito Santo. E todos foram cheios da graça e do Espírito de Deus. Observa que então Pedro começa o ministério agora renovado. Este Pedro foi o mesmo Pedro que negara Jesus. O mesmo Pedro que quando Jesus foi crucificado, ele andava de longe vendo Jesus sendo levado para a casa de, como diz o irmão Gilmar, Anás e Caifás. No momento do julgamento, Pedro se escondia porque tinha medo das autoridades. Logo nós entendemos que o medo é falta de conhecimento, o medo é falta de se aproximar de Deus, porque o crente fiel não tem medo, o crente fiel tem temor. Temor é diferente de medo. Medo é medo de fantasma, de mula sem cabeça. Isso o crente não tem. O crente não tem medo de ir para o inferno. O crente não tem medo de enfrentar Satanás. Ele expulsa demônio, ele ora pelos enfermos, ele não tem medo. Agora o crente tem temor, ele tem temor de Deus, ele se submete debaixo da autoridade de Deus. Isso é temor, é respeito pelas coisas sagradas. Pedro tinha medo, mas houve um derramamento do Espírito Santo. Agora Pedro estava cheio da graça e do poder de Deus. E eu quero aqui nesta noite falar para você, se você anda com medo, e nós estamos nesta época, pessoas andam apavorados, tem pessoas que deita, bom, levanta com dor de cabeça e já vai para os cantos com medo, porque acha que já está com a Covid. Pessoas andam desesperados, as pessoas, o mundo está em crise, mas o crente que confia nas promessas de Deus, ele sabe que o Senhor está com ele, e que ainda que essa Covid venha, ela vem e volta, porque o crente só vai descer à sepultura se o Senhor o chamar. E a morte é o cavalo que leva o crente para os céus. Irmãos, o crente tem temor, sim. Ele não sai por aí fazendo besteira. Ele vai se prevenir, vai tomar todos os cuidados, sim. Porque a Bíblia diz, não atentarás o Senhor teu Deus. O próprio Jesus ensinou isto. Mas também está escrito, Satanás, não atentarás o Senhor teu Deus. O crente não sai por aí atentando não, porque ele tem temor. Mas o crente sabe, com ele eu deito e com ele eu me levanto. E se eu não me levantar aqui, eu vou me levantar lá na glória, juntamente com ele. Irmãos, sacode a poeira, dá a volta por cima e glorifique a Deus. Para com esse sentimento mesquinho e medroso, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu acredito que este amigo meu está vendo agora. Ele mesmo já disse para mim quantas vezes, parece que já pegou Covid umas 10 vezes. Por causa da preocupação, acalme. Tem um hino que fala assim: calma, calma, não se preocupa, tenha calma, 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 eu tenho uma palavra para tua alma. Olha, acalma, confia em Deus. Confia, mas confia confiando, não é confiando de palavra só não. O Senhor tem cuidado da sua igreja. Por que, pastor, que o crente passa por dificuldade? Porque o crente está no mundo e no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é minha.
E muitas vezes a vitória, irmãos, vou falar para você, muitas vezes a vitória é ir embora com Cristo. Paulo, o apóstolo São Paulo diz, olha, uma coisa eu sei, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim, o importante era ir embora com Ele. Se for para ficar aqui, para dar frutos, para ajudar vocês, então eu fico. Mas a minha vontade era ir embora e morar com Ele. Irmãos, a promessa é nossa, esta igreja é herdeira da promessa de Cristo. É para você que Cristo pregou esta palavra, é por você, é por mim, é por nós, que Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, sentado à direita de Deus Pai. Então tenha medo não. Pastor, você está dizendo isso porque eu vivo num mundo que nem você. A Bíblia diz que Pedro agora, cheio da graça, olha o que Pedro faz. Pedro vai orar. Outro princípio que nós devemos nunca esquecer. O capítulo 3 começa a dizer assim, que Pedro subiu ao templo na hora 9. Que hora que era? 3 horas da tarde. Era a hora do sacrifício vesperino. Era a hora da oração, era a hora do sacrifício. Vamos colocar aqui hoje para ficar mais fácil. Era a hora do círculo de oração. Era a hora do círculo de oração. E o círculo de oração é hora de oração. O problema é que não tem ninguém para orar no círculo de oração. Mas Pedro e João sobem ao templo para orar. Naquela ocasião havia um moço coxo, a Bíblia diz, coxo, desde o ventre de sua mãe. Nasceu coxo, nasceu paralítico, aleijado. Aleijado é falta de parte do corpo, paralítico, coxo. E a Bíblia diz que eles colocavam este moço lá no templo, lá na porta chamada Formosa, porque aqui não era o templo Formosa, era a porta do templo. Era uma porta muito bonita, depois uma hora a gente explica sobre ela. E esse moço, eles colocavam ele lá, para quê? Para pedir esmola. Ele esmolava ali. Ele pedia ajuda. Quantas vezes Pedro passou por ali e não aconteceu nada na vida daquele moço? Quantas vezes nós passamos por um doente e não acontece nada com ele? Por pessoas endemoniadas. Outro dia o irmão falou assim para mim, será que o demônio ficou manso? Ou a igreja ficou meio que amiguinha dele? Falei, por que você está dizendo isso, irmão? Ele falou, porque antigamente era tanta manifestação de demônio, era expulsar demônio, não era isso? Hoje ninguém fala mais. E quando acontece de manifestar um demoniado na igreja, alguém fala, chama o obreiro e queima o chão. O que é isso, pastor? É o que Pedro tinha antes. Pedro era covardado. Jesus está sendo levado, passa pelo jardim ali para ir para o julgamento. Anás, Caifás, para chegar na mão dos governadores. E Pedro estava vazio. O que ele fazia? Ficava de longe. Porque estava vazio. O crente vazio é medroso. O crente vazio não tem ousadia. Não tem autoridade. Chame alguém, eu não. Mas é com você que Deus fala nesta noite. Eis que dou autoridade, diz o Senhor. Receba o Espírito de Deus na tua vida. Ore pela sua família. Vocês sabiam que toda mãe, todo pai pode ter autoridade, tem autoridade para ir lá na cama, colocar a mão sobre a cabeça do filho, do neto e dizer assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Vocês sabiam disso? Agora quantos faz isso? Quantos que levantam de madrugada e vai lá e coloca a mão na cabeça do filho? Fala, eu abençoo você, meu filho, em nome de Jesus. E o filho roncando. Quem faz isso? Pastor, isso é bíblico? Sim. A Bíblia diz que o patriarca Jó, os filhos iam fazer festa. Ele então subia lá no monte, ele ia no lugar de oração e dizia, Senhor, se os meus filhos pecarem contra ti lá onde eles estão, perdoa-lhes os pecados, e oferecia o sacrifício a favor de cada um deles, para dizer assim, para que eles não venham, Senhor, pecar contra ti. E se pecar,
eu peço perdão por eles. Você tem autoridade de Deus. Profetiza sobre o teu filho, sobre a tua filha. Põe a mão na cabeça dele, na cabeça dela. Profetiza, acredita que nas tuas mãos está a autoridade de Deus. E você não precisa de credencial para isto, não. Você não precisa de cargo na igreja, não. Você precisa estar em comunhão com o Senhor. Agora Pedro recebe a autoridade. E a Bíblia diz que ele vai subindo então na hora da oração, 3 horas da tarde, a hora do círculo de oração. É a hora que os crentes se reuniam para orar. E a Bíblia diz que eles passando pela porta formosa, o moço estendeu a mão e diz, olha, e deu uma esmola. Agora a pergunta é, irmãos, irmão Jeremias, por que ele pediu uma esmola e não pediu oração? Por que ele não falou assim, ora por mim? Vocês sabiam que tem muitas pessoas que é doente e não quer ser curado para não deixar o benefício do governo? Porque se tiver que fazer prova de vida lá, a pessoa vai constatar que a pessoa está bem. Então não, está bom assim. O pecado, irmãos, o pecado deforma o homem. O pecado faz o homem perder a vergonha na cara. Eu já vi muitas pessoas de falar de crente que tem ministério, que vai lá no INSS, vai com uma moletinha ou com um cajadinho para dizer que tem deficiência, e quando sai dali joga o cajado fora, a muleta fora, porque nunca precisou usar aquilo. Deus não engana ninguém. A bênção de Deus não traz tristeza. Quantas pessoas que não tem problema de deficiência, mas ainda insiste em receber um benefício e ainda fala assim, eu sou esperto. Pastor, aí dói. Você acha que você é esperto, porque os olhos daquele que vê todas as coisas estão lhe vendo. E o mentiroso não tem parte com Deus. Você vai ser reprovado naquele dia, mesmo estando na igreja, participando da ceia, porque você está mentindo. Ah, pastor, mas o governo também rouba, o prefeito também rouba, não sei quem também rouba. Você é crente. Você é lavado no sangue de Jesus. Você não tem parte com este mundo. Você não tem parte com esse sistema corrupto. Conserva-te a tua alma na presença de Deus, porque é contigo que Deus fala nesta noite. Eu fiquei, irmãos, com vergonha outro dia que eu fui trocar o óleo do carro e o irmão falou assim, eu falei, ô irmão fulano, vou citar o nome para vocês não saberem, ô irmão fulano, e o irmão fulano lá, conseguiu o aposento? Conseguiu, porque agora estava fazendo, é isso? Estava caçando os fantasmas. A caça, irmã Cláudia, de fantasma. Pessoas que recebiam um benefício que nunca precisou. Eu falei, ele conseguiu? Ih, pastor, você não sabe. Foi com a muleta lá. Aí o médico esperto fez assim, ó. O médico fez assim, ó. Porque o médico é esperto. Caiu o papel. Cata para mim, fulano. Só que ele é mais esperto. Ele falou, eu não posso. Eu não consigo abaixar. Porque o médico faz o quê? Cata esse. Ah, mas você está abaixando bem, então você não tem problema de coluna. Só que tem pessoas, porque hoje o sistema é tão corrupto que até a internet ensina você a como. É assim ou não é? Não só eu que vejo isso? É assim ou não é, irmã Cláudia? A própria internet te ensina como você vai agir numa perícia. Ó, você mente assim, ó. Faz isso, faz isso. O médico vai te perguntar isso, você fala isso. Meus queridos, pastor, mas se eu não fizer isso, eu vou comer o quê? Davi diz assim, eu nunca vi. Um quê? Davi está dizendo assim, Davi já devia estar bem velhinho, ele falou assim, olha, eu já fui moço, e agora? Já sou velho. E o que mais? Eu nunca vi, o quê? Um justo, mas é justo, né, irmãos? Mas é justo. Mentiroso não. Mentiroso não. Aí você pega lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Começa a dizer assim, ó. Ficarão de fora. Fora de onde?
do céu. Quem? Os mentirosos. Todos quanto amam e praticam. Aí ele vai dizer os cães. Os cães ali é falsos obreiros. Não é cachorro não. Falsos obreiros. Quem mais? Feiticeiros. Idólatras. Os tais não herdarão o reino de Deus. Irmãos, eu não estou dizendo isso para deixar você triste contra mim não. Eu estou te alertando. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, também preciso vigiar, porque o céu é para os salvos em Cristo Jesus. Agora aqueles que levam uma vida mentirosa, enganando e sendo enganado, porque também engana, mas também será enganado. Os tais não herdarão no reino dos céus. Aí o mocinho diz assim, olha, me dê o quê? Uma esmola. Me dê um dinheiro. Aí Pedro olhou para ele assim, João, diz, olha, vou lhe falar uma coisa, eu sei o que você quer. Você quer dinheiro. Mas nós não temos nem ouro e nem prata. Tem um pai da igreja que diz assim, que foi interrogado, alguém falou, hoje a igreja não precisa mais falar, não tem ouro nem prata. Porque hoje a igreja tem. Mas também a igreja também já não está falando mais, levanta e anda. Em nome de Jesus. Irmãos, quando a corrupção entra na nossa vida, no nosso ministério, nós enfraquecemos. É por isso que tem muitos crentes hoje, e eu estou falando, irmãos, para mim também. Há muitos de nós, muitos crentes. Paulo, quando escreve a mensagem da ceia, que nós lemos aqui pela manhã, há entre vós, aonde? Na igreja, o quê? Muitos fracos, doentes, e alguns que dormem. Ele está dizendo, tem fraco, tem doente, e tem os que estão mortos, espiritualmente falando. Por quê? Porque leva uma vida de qualquer jeito, mente na cara dura, e até hoje nós nunca vimos alguém ser disciplinado na igreja porque é mentiroso. Então parece que mentir é normal. E esta praga, irmãos, essa peste é desde a nossa infância. Porque uma criancinha de 2 anos quebra um copo e ele fala para a mãe dele, não fui eu. Quem foi que ensinou a criança de 1 ano e meio, 2 anos a mentir? É o vírus do pecado. Davi escreveu no Salmo 51, eis que em pecado fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Paulo disse, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o homem, no seu estado natural, é um miserável pecador, é um verme, o filho do homem é um bicho, mas quando ele encontra com Jesus, ele toma sua forma novamente, do jardim do Éden, ele torna-se um homem perfeito na presença de Deus. É por isso, irmãos, que o crente que diz que encontrou Jesus e não houve mudança, ele encontrou a igreja, a religião, a credencial, o cargo, mas Jesus ele nunca encontrou na vida dele. A Bíblia diz que os reis magos, quando foram ter com Jesus, eles chegaram lá, viram Jesus, o que aconteceu? Não voltaram pelo mesmo caminho. Porque foi Herodes que falou, visita o menino e volta para me dar notícia. Mas quem encontra Jesus não volta pelo mesmo caminho. Ele muda de caminho. Porque agora ele encontrou com Jesus, ele encontrou com a luz, ele encontrou com a graça, ele encontrou com a salvação, com a esperança. Ele agora houve uma mudança de vida. Ele é diferente. Pastor, eu encontrei com Jesus, mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Você pode ter encontrado com muita coisa, talvez com Jesus não. Porque se encontra com Jesus tem que ter mudança. Agora, ninguém aceita Jesus hoje e amanhã já é perfeito. Não, é gradativo. Eu tenho que ir mudando, eu tenho que ir crescendo. Espera aí, irmãos,
Dá lugar para o Espírito Santo que ele vai te falar. Ele vai te ensinar. Fala para Jesus na sua oração: Jesus, coloque em mim a tua vontade. Não deixa eu fazer a minha, mas a tua. Me corrija. Quem é da roça aqui sabe, o animal, quando é uma colocação, viu, irmãos? Nada contra nada, não estou falando de nós, não. O animal, quando você coloca para arar a terra, quem aqui sabe o que é arar a terra? Só os velhinhos, hein? Pelo amor de Deus. Irmão Eliel, esse pessoal mais velhinho, irmão João. O Isaías também sabe, Isaías? Isaías é mais novo do que eu. Vocês sabem? Mas foi uma Janete que contou para vocês, vocês não sabiam, não. Arar a terra, irmãos, ó, você coloca um tapa no burro, não é isso? Lá no Paraná fala tapa, isso aqui, ó. Tem o cabresto, que é na boca. O cabresto é para o camarada montar no cavalo e coloca a rédea. Então ele tem um cabresto. Esse cabresto ele entra dentro da boca do cavalo aqui. Não adianta, o cavalo... Irmão, vocês sabem a força que o cavalo tem? O camarada guia ele só com a rédea aqui, ó. Puxa para cá, o cavalo vai. Porque aqui, ó, dentro da boca dele, ele é dominado por aquele cabresto. E quando o burro lá vai arar a terra, o cavalo coloca o tapa. Por que o tapa? Para ele não distrair, olhar para lá e para cá. Ele só olha para frente. Ele não vai olhar nem para cá nem para lá. Você sabe quando eu vou orar a Deus sozinho? Sozinho. Não posso falar isso no meio dos outros, não, senão o pessoal vai escandalizar. Eu falo: Jesus, sozinho. Vou contar para vocês que vocês são tudo família. Eu falo: Jesus, coloca um tapa em mim. Eu falo: me faça olhar só para frente, Jesus. Hebreus diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus é isso aqui, ó. Olhando para Jesus, porque o verbo está em movimento. Olhando para Jesus. Olhando é andando, é caminhando, não é parando, é olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, coloca um tapa em mim, Jesus, ó. Não deixa eu olhar nem para lá e nem para cá, não, porque se eu olhar eu vou ver problema na igreja, vou ver problema no pastor, vou ver problema em todo mundo. Mas se eu olhar só para frente, eu vou olhar para Jesus. Em Jesus eu não vejo problema. Em Jesus eu não vejo maldade. Pelo contrário, a glória, a luz do Senhor reflete em mim, me transforma em uma pessoa melhor. Aí eu falo também: Jesus, nas minhas orações sozinho, coloca como é que é o nome? Um cabresto em mim. Me guia pelas rédeas da justiça. Sabe por quê, irmãos? Porque se Jesus nos soltar... Irmãos, quantos crentes que falam assim: deu uns 5 minutos e não teve jeito de segurar. É porque não estava nas rédeas de Jesus. Porque se tivesse, dá uns 5 minutos, ele, opa, burro bravo, segura! Pode ficar nervoso, mas ele segura você pelas rédeas. Aí você tenta, sabe? Mas não, monta num cavalo e pega nas rédeas para você ver se ele escapa. Jesus, coloca um tapa em nós. Não nos deixa olhar nem para lá e nem para cá. Coloca um freio, nos conduza para frente, guiado pelas tuas mãos. Só assim nós alcançaremos a nossa vitória. Meus queridos, ficar fraco e desviar é fácil. O difícil é ficar firme. Nós ficamos fracos porque a coisa não deu certo, o meu sonho não foi realizado, porque eu estou sem dinheiro, porque choveu, porque fez frio, porque olharam para mim assim, tudo é motivo. E agora, irmãos, é a pandemia, é o vírus agora me deixou fraco. Muitas pessoas, e vou falar de novo isso aqui, eu sei que tem pessoas que não gostam, mas vou falar de novo. Tem pessoas que dizem que não vêm para a igreja porque tem medo do vírus, mas não sai da fila da Caixa Econômica, não sai de dentro do mercado, não fica batendo para lá e para cá andando na rua. Parece que o vírus só está dentro da igreja. E dentro da igreja está Deus trabalhando na vida do crente de Jesus Cristo. Irmão, para de besteira. Pega ônibus para ir trabalhar, pega trem para ir trabalhar, pega van para ir trabalhar. Mas na igreja eu tenho medo, pastor. Você está frio. Você está giando na sua vida. Levanta, sacode a poeira. Olha para Jesus, porque Ele está cuidando da igreja. Agora é lógico que eu não vou vir para a igreja também de qualquer não. Vou tomar meus cuidados, mas eu preciso, irmã Jéssica, confiar nele. Meus irmãos, para terminar, irmãos, Pedro vai passando, o homem diz: me dá uma esmola. Pedro diz: olha, negativo.
Eu não tenho ouro nem prata. Olha, irmã Rosângela, é Pedro, hein? A Igreja Católica fala que era o primeiro Papa, que é mentira. Mas é Pedro que eu estou falando, é João, discípulo amado. Não tinha um centavo no bolso. Parece que naquele tempo a religião não tinha ligação com o dinheiro, porque parece que... Eles disseram assim, olha, nós não temos nem ouro nem prata. O que é melhor ter, irmãos? O que é melhor ter? Uma casa bonita? Irmã Sara, o que é melhor ter? Um carro novo? Uma Ferrari, hein? O que é melhor ter? Parece que hoje inverteu a religião, né? Hoje os crentes tudo quer ter dinheiro. Hoje eles dizem, eu não tenho poder, mas eu tenho uma conta, meu salário é alto. Infelizes que cobra 4, 5, 8, 10 mil para ir pregar numa igreja. Virou negócio. Sabe por quê? Estava até falando com o irmão outro dia. Eu estava comentando com o irmão outro dia, é mais ou menos assim, irmão José. Eu vou na sua igreja, só que eu sei que vai encher a igreja. Então eu quero tanto. Se você tirar mais, é seu. E aí o pastor também já com a visão de negócio, porque parece que o público virou balcão de negócio e a igreja virou comércio. O pastor já fala assim, bom, você quer quanto? Vou te dar 30% do que entrar. Não, eu quero 50%. Aí ele faz o negócio, o pregador vem, enche a igreja, porque está cheio de crente, eu não vou dizer bobo, mas inocente, que só porque é o Zezinho que vai pregar lá, o fulano e tal, enche a igreja para ver o fulano. Irmãos, se Jesus fosse lá pessoalmente, eu ia para ver ele. Mas não é Jesus que está indo lá, é o fulano, é um homem que nem você. E aí as pessoas enganadas e pessoas estão usurpando do que não é dele, usando a palavra, porque conseguiu, através de um conhecimento, de um dom que ele desenvolveu nele, ele sabe articular bem as palavras, ele virou um mestre naquilo. Tem pastor que hoje, ele é pastor e é palestrante também na empresa tal, e vai lá palestrar para falar, porque ele é muito bom nisso, e é só juntando dinheiro com rastelo. Tem um camarada aí que ele chora de vontade de chorar, pedindo dinheiro para o povo. Eu preciso de 100 mil pessoas. E ele chora de vontade de chorar, mas não chora. Se eu prego que eu estou vivendo os últimos dias, se eu prego que Jesus está voltando, se eu prego que Jesus está às portas, por que eu preciso de 2, 3 fazendas para mim? Eu precisava simplesmente de um pedacinho de terra para plantar uns 2 pés de laranja, estava bom. Mas virou ganância. Aí Pedro diz assim, olha, e Pedro que era para ter o bolso cheio de dinheiro, diz, olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, só que tem uma coisa, o que nós temos, isso nós te damos. E eu não estou aqui pregando uns contra a riqueza, não. É bom ser rico, e seja rico mesmo, mas seja rico com o seu trabalho, sem explorar ninguém. Seja rico com a sua inteligência, com o seu suor. Os mais novos aqui estudem, que nem a nossa irmã que está fazendo odontologia, faça, depois trata dentro dos crentes. A irmã Cláudia que é advogada, muito bem, não pega causa fiado não, porque tem gente que não paga, mas ajuda. Irmãos, os mais novos, estude, faça direito, vira médico, médica. É isso que a igreja precisa, de pessoas crentes lá no poder também, sim. E aí, se ficar rico, se a irmã Cláudia pegar uma causa lá de muito dinheiro, ganha bastante e cobra mesmo. Pode comprar o melhor carro, mas foi com o trabalho dela. A irmã que é professora. Agora, usar isso aqui, irmãos, para ficar rico às custas dos irmãos, enquanto na igreja tem pessoas que não podem comer 1 quilo de carne boa, eu vou tirar de você para eu? Não. Isso não é evangelho. Pedro e João diz, nós não temos ouro e nem prata. Está escrito. Mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta e anda. Em nome de Jesus.
Levanta e anda em nome de Jesus. A igreja precisa levantar e andar. A igreja precisa estar em movimento. Receba da parte de Deus autoridade. Mas tudo isso foi porque Pedro e João foram revestidos do poder do Espírito Santo. Portanto, nesta noite, para findar a minha fala, eu te digo nesta noite, você que está afastado, talvez por conta de uma decepção, talvez nem seja culpado ninguém, é que nós colocamos culpa em alguém. Por quê? Porque olhamos para a vida de alguém. Mas, ainda que você esteja parado porque alguém fez algo, nesta noite eu não tenho ouro nem prata para te oferecer. Mas o que eu tenho, isso eu lhe ofereço. Jesus de Nazaré. As portas da graça estão abertas. A esperança para a árvore cortada. Ainda que você se sinta derrotado, derrotada, ou então há um vazio dentro da alma, Jesus preenche nesta noite. Eu te ofereço nesta noite. Não tenho ouro e não tenho prata. Esta igreja não tem ouro e não tem prata. Mas o que nós temos, porque Jesus é nosso. Lá no Boa Vista 2 alguém vai dizer Jesus é nosso, e é mesmo. Lá na sede alguém vai dizer Jesus é nosso, e é mesmo, porque Jesus é de todos aqueles que acreditam nele, que o recebeu como Salvador pessoal da sua alma. Portanto, diante de tudo isto que nós falamos nesta noite, pregação, palavra cantada, tem alguém nesta noite que quer retornar para o caminho do Senhor? Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Se tiver, vem aqui na frente, para que a igreja lhe conheça e ore pela sua vida. Tem alguém nesta noite que queira voltar para Jesus? Aleluia! A Bíblia diz que há festa no céu quando uma alma volta ou aceita Jesus. Jesus te ama. Canta, toca. Cadê o Rafael? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer te salvar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém que quer voltar? Aleluia! Aleluia! Vai lá! Aleluia! Aleluia! A igreja está em festa. Hoje comemoramos almas que entram no céu. Vamos saquear o inferno e povoar o céu, porque o céu é melhor. No céu é melhor. No céu abundância de paz. Olha, igreja, vai orando, vai glorificando, vai glorificando. Aleluia! Meu amigo, cante, igreja. Tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia! Tem mais uma vida vindo lá, tem mais uma vida. Bendito seja o Deus e Pai. Vai, Rafael, canta mais uma adoração, irmã Rosângela. Mas na última hora, a igreja glorifica. Fala que Jesus é bom. Jesus está curando enfermidade aqui nesta noite. Irmã Judite, receba. Aleluia. Jesus está curando enfermos nesta noite.
Jesus está fazendo milagres. Você que sentiu uma dor, procure a dor nesta hora. Você que tinha um caroço, procure o caroço agora. Você que tinha uma enfermidade palpável, receba um milagre na tua vida nesta noite. Pode ser. Jesus visita a coluna nesta noite. Jesus visita o útero, visita o coração, visita o sangue, visita agora, Senhor, os órgãos vitais. Visita agora na galeria, Pai. Vai dando saúde para os nossos irmãos. Aleluia! Jesus, te livra do mal, te coloca de pé. Anima a tua vida. Aleluia! Aleluia! Pode dar, Aleluia! salvação pela morte na cruz. Aleluia! Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. É tempo de festa, é tempo de colheita, é tempo de milagre, é tempo de restauração, é tempo de avivamento. A igreja de Cristo precisa entrar num avivamento espiritual. E avivamento vem por meio da palavra. E neste púlpito aqui, nós temos pregado a palavra. Os nossos obreiros, homens que estão pregando a palavra. Terça-feira continuamos o ensinamento da palavra. E Deus trabalha por meio da palavra. Aleluia. Irmã, a senhora conhece ela? Irmã Andréia, irmão Divino conhece? Tem mais alguém que você, mais alguém essa? Irmão Divino e irmã Andréia. Eu entrego essa família aos cuidados de vocês. Essas vidas aos cuidados de vocês. Vocês vão, lógico que a igreja vai estar dando todo o amparo, mas vocês são os pais na fé, para ajudar eles a caminhar. Qualquer dificuldade, traga ao nosso conhecimento, mas vocês são o elo. Vocês vão trazer eles até a igreja, dar apoio, ajudar eles naquilo que eles precisar, uma palavra de conforto. Irmã Andréia, irmão Divino. Amém? Amém? E assim, irmãos, quem conhece o nosso irmão aqui? Como é que é o seu nome? Quem conhece o Anderson aqui? Ninguém conhece? Mateus? É o Mateus? É o Mateus. Mateus. Já pega o telefone deles, todos eles. Mateus, você fica cuidando dele, viu, Mateus? O Anderson. O Mateus vai cuidar de você, tá bom? Mas tudo que você precisar, qualquer dúvida, fala com o Mateus, tá bom? E o Mateus vai trazer até nós o que ele não puder fazer, e nós vamos estar juntos até o dia do arrebatamento da igreja. Pega os endereços deles todos, e assim que eles quiserem, nós vamos estar fazendo visita, orando. E essa jovem está voltando também, né, filha? Fica firme com Jesus. Vamos orar, igreja. Hoje nós lançamos a rede. Agora, irmãos, estende as mãos para cá. Aqui está estas vidas voltando para Jesus, outros aceitando. Mas temos aqui também o filho. Irmã Ana, espera só um pouquinho, irmãos. Irmã Ana, hoje eu comentei sobre a senhora. Eu falei para minha esposa, a irmã Ana está sem ceia. Ainda bem que a senhora está aqui hoje, viu, irmã Ana? Porque, irmãos, é tanta gente que às vezes você esquece. Hoje eu acordei pensando na irmã do Lava Jato. Aquela irmã do Lava Rápido. Lava Jato não, Lava Rápido. E eu falei, a irmã está sem ceia. Eu falei com o José falou, não, eu estou levando ceia para ela. O José tem sido um grande instrumento nesta casa. Aliás, irmãos, o dia que eu sair daqui eu vou chorar, porque eu amo muito vocês, viu? Essa igreja, nada falta.
Nada tem faltado nessa igreja. Filho da irmã Ana. Filho da irmã Ana. Rafael, você conhece ele. Cuida dele. Você, o Caio, cuida dele. Filho, fica firme com Jesus. O mundo não tem nada para oferecer que te leva a trazer alegria. O mundo só oferece miséria e desgraça. Por onde você já passou, você sabe disso. O diabo, ele está fazendo de tudo para te matar. Não deixa não. Só depende de você. A sua vida é preciosa para Deus. Tua mãe tem orado, teu pai tem orado, a igreja tem orado, mas você precisa tomar um rumo. Se afirma com Jesus. O Caio, o Rafael, os adolescentes, venha, fica com eles. Deus tem uma família para te dar, um nome, uma posição, só depende de você. Jesus te ama, nós te amamos, esta igreja te ama, tá bem? Vamos orar, irmãos. Estende as mãos. Pai querido, Paizinho do céu, nós precisamos de um milagre nesta noite. Senhor, aqui está estes irmãos e irmãs. Eu não me lembro o nome de cada um agora, mas o Senhor sabe o nome, o endereço, a vida de cada um deles. Pai, Senhor, muda a direção da vida deles, firma os passos deles, firma, Pai, as suas vidas, tira eles das ilusões. Meu Pai, neste momento difícil, Senhor, que os céus agora fazem festa, Senhor, entra, Pai, em cada vida, Senhor, vai transformando, vai libertando, vai sustentando, vai dando vida, vai dando força. Escreva os nomes deles no livro da vida e os guarda para o dia do arrebatamento da igreja. Pai, a nossa oração é esta. Pai, nós te amamos. Pai, nós te amamos. Esta igreja te ama, Jesus. Senhor, aviva, Senhor, traga novidade, Senhor, de vida para eles. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Saia com o seu milagre nesta noite. Amanhã, quando você despertar pela manhã, você vai ser uma nova pessoa. Você não vai estar mais com essa dor. Em nome de Jesus, amém? Terça-feira, nosso culto de ensino. Quarta-feira, ciclo de oração. Venha, quem puder vir para o ciclo de oração, venha. Oração permanente, quem puder vir, irmãos, não perca tempo. Venha, irmãos, para a oração da manhã. Una-se aqui as irmãs que estão à frente. Ore pelo pastor, ora pela igreja, pelos obreiros. Pede uma igreja cheia da graça. É você que tem que fazer isto. E nós teremos e faremos e teremos muitos milagres em nossas vidas. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda esta igreja e todos juntos. Deus abençoe a todos.